Pai Senhor, meus amados irmãos, olhe, se eu chegar até o final do ano, eu ainda fico por aqui, senão eu vou embora. Nós estamos vivendo dias difíceis. E se melhorar, piora. Dá para entender? Se melhorar, piora. O ano que vem vai ser pior. Irmão, se a coisa melhorar para o crente, ele erra o caminho. Foi sempre assim com Israel. Quando Israel estava no bem bom, se esquecia de Deus. Todas as vezes que Deus queria que Israel voltasse para o prumo, era na peia. Israel nunca voltava para o prumo quando estava tudo bem, era só na peia. Deus usava o próprio inimigo para castigar Israel, porque ele amava. E qual o pai que não açoita o filho que ama? Não deixe seu filho de qualquer jeito, não. Não crie seu filho de qualquer jeito, sem regra, não, porque você vai chorar depois. Mas o escritor aos Gálatas, que alguns dizem que é Paulo, outros dizem que não é. Olha, não é interessante saber quem é o escritor. Hebreus, que é aquela discussão, irmão Carlos me corrigiu aqui. Mas tanto faz, irmão, se quem foi que escreveu, o importante é o que está escrito, é o conteúdo. Mas o escritor aos Gálatas, ele, segundo a Bíblia, diz que, os estudiosos dizem que é Paulo que escrevendo aos Gálatas, ele fala assim: maravilho-me que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo homens. Porque não recebi nem aprendi de homens algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue. Então Paulo, irmão, está questionando. Maravilho-me, eu me admiro de vocês, que não aprenderam assim, que o evangelho que vocês aprenderam não era assim. Não tinha a tradição do mundo, não tinha os rudimentos do mundo dentro da igreja. E a igreja está copiando todas as festas pagãs que o mundo inventou. Só falta agora fazer um presépio, botar um coelho lá botando ovo. Meus amados irmãos, a nossa Páscoa, hoje muita gente comemora, chora, vê aquele filme A Paixão de Cristo, mas não há conversão, não há mudança de vida. Maravilha-me de que tão depressa passaste daquele que vos chamou a graça para outro evangelho, para o evangelho sofisticado,
para o evangelho light, para o evangelho que não tem derrota, só vitória, só vitória. Para o evangelho que estão empurrando na sua mente, um evangelho que você nasceu para ser vencedor, que você nasceu para ser campeão. E isso é só enganação, porque ninguém nasce determinado para isso ou para aquilo. Você nasceu e você está à mercê deste mundo, sujeito aos intempéries do mundo, a qualquer desgraça do mundo. Só quem não está sujeito a essas situações são os que ainda não nasceram. Mas os que estão nascendo nos dias atuais, irmão, vão encontrar um mundo hostil, horrível. Porque até no meio evangélico estão perdendo o temor a Deus. Tem um cidadãozinho aí que acha que é profeta, falando besteira. Então tenha cuidado naquilo que você vê na internet, porque muita gente está aparecendo com seus achismos. Mas o evangelho que nos foi... Olha, irmão, não era assim. Não havia essas coisas que estão acontecendo dentro da igreja. É pecado, irmão, você jogar na Mega Sena. Porque é jogo. Mas não é pecado você jogar fazer um sorteio na igreja e premiar alguém, não. Você pode participar do sorteio, que não é pecado, não. A coisa está desandando. Sorteio dentro da igreja. No tempo do meu pai não tinha isso, não. Mas parece que a igreja vai alargando a porta, mas a porta da graça é estreita. O caminho é espinhoso. Mas alguém está resolvendo alargar. Pode entrar todo mundo. O importante é encher a igreja. Mas o evangelho de Cristo, irmão, é renúncia. É renúncia, é querer viver uma vida diferente, na contramão do mundo. Não ser parecido. O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam, querem transtornar, querem modificar a palavra. O culto está sendo mistificado, misturado com coisas que não tem nada a ver. E hoje, se você não souber pregar, não fazer um rebuliço na igreja, não presta. Mas não é você que tem que mexer com a igreja. Quem tem que mexer com a igreja é o Espírito Santo, através da palavra dele. Mas você aprendeu a pregar e você, Espírito Santo, pode ficar aí do lado, que quem vai mexer com a igreja sou eu. Querem transtornar, querem modificar aquilo que nós aprendemos das nossas raízes. Um evangelho genuíno, sem mistura, sem diga isso, diga aquilo. Porque o evangelho que nós conhecemos, irmãos, era de homens iletrados, sem conhecimento, sem estudo. Mas o que eles falavam vinha diretamente de Deus, mesmo com as palavras erradas. Havia conversão, mudança de vida. O que é evangelho? É mudança de vida, eu procurar mudar. Não, Deus vai te mudar, Deus vai não. Mas ainda que nós mesmos anunciar sobre o evangelho. Que tipo de evangelho você está ouvindo na atualidade? Porque eu procuro agradar a homens. Será que eu tenho procurado agradar a homens ou a Deus? Será que as minhas mensagens, o que eu trago para a igreja, é para agradar o público, a plateia? É uma mensagem muito gostosa, de vitória, de 500 graus de poder, de tempestade de poder, é de tanta invenção. E nada da graça de Deus, nada da revelação da palavra. Ou procura agradar aos homens. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. A quem você está procurando agradar?
com as suas mensagens lindas. Estamos saindo da rota. Estamos saindo da realidade para entrar na fantasia. Não se deixe se enganar por esse tipo de mensagem da atualidade. Que nada é pecado. Que tudo pode. O que mata um crente, irmão, não é um pecado grande. Mas são os pecados pequenos. Um pecado aqui, outro acolá, vai aumentando. E quando ele pensa que não, já está morto. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus. Eu tenho procurado agradar aos ouvintes. Mas faço-vos saber que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo homens. Porque o evangelho por si só, irmão, já é poderoso para mexer com a igreja. Mas quando a mensagem vem de Deus, diretamente do trono da graça, que atinge o nosso coração, que atinge nosso pecado. Quando a palavra vem direta, e Deus não é obrigado a falar para todos que estão dentro da igreja, às vezes ele quer falar só para um, e ele fala, e a pessoa reconhece que está errada. Mas faço saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas recebi pela revelação de Jesus Cristo. Paulo, olha, irmão, eu amo os escritos de Paulo, porque ele não viu Jesus pessoalmente. Alguém disse que ele caiu do cavalo, mas a Bíblia não diz que ele estava a cavalo. Diz que ele ia a caminho de Damasco. Mas alguns pressupõem que, porque era longe, ele ia a cavalo e os outros iam a pé. Mas ele teve um encontro com aquele que ele perseguia outrora por causa da sua religiosidade. Porque a religião, segundo a mente dele, na cabeça dele, que ele aprendeu era a verdadeira, era dele. E ele guardava o sábado. Meus amados irmãos, entendam uma coisa. E ainda tem gente amarrada no sábado nos dias de hoje. Se sábado salvasse alguém, se alguém fosse salvo porque guarda o sábado, Jesus não teria vindo pagar um preço. Se ele veio é porque o sábado não salva. A guarda do sábado não salva, não passa de letra. Tudo que está escrito no Antigo Testamento é a sombra das coisas que haveriam. Nada além de Cristo pode te salvar. Não a tua religiosidade, porque você é bom, porque dá esmola, que ajuda os pobres, os animais. Mas Paulo não recebeu de homem algum, mas foi a revelação. E aqui ele diz, porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Um perseguidor, como ainda há muitos, ele não era Paulo na época, ele era Saulo. Ainda hoje existem os Saulos da vida, que perseguem a igreja, por causa da sua religiosidade. E pior que há muitos que nascem na igreja, irmão, e não dão valor. Mas eu nasci no berço evangélico, na doutrina pura, genuína. Embora não seguisse, eu ia para a igreja forçado, não fosse seu filho ir para a igreja não, mas instrua. Porque quando a gente faz uma coisa forçada, a gente passa a ter raiva da coisa. Ao invés de gostar, a gente passa a ter raiva. Faz nos afastar. Eduque seu filho na verdade, na palavra. Instrua, não force a barra. Porque Jesus nunca forçou nada. Tem que ter amor, desejo, ansiedade pela palavra.
E na minha nação, esse dia em judaísmo, há muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais, as tradições do mundo, estão adentrando a igreja, irmão, as festas pagãs, as datas comemorativas, dia de pai, dia de mãe, dia de criança, dia disso e daquilo. Mas a Bíblia manda, o dia de pai e mãe já está na Bíblia. Honra teu pai e tua mãe, que é mandamento com promessa. Honra só hoje, só no dia segundo domingo de agosto, só no segundo domingo de maio. Não, isso aí é para o mundo. Isso aí são coisas que o mundo inventa e a igreja está copiando. As tradições, os rudimentos mundanos têm tomado conta da igreja. Mas não permita, permaneça como você aprendeu, quadrado, antiquado, mas verdadeiro, em nome de Jesus. Amém.